Senhor, meus queridos, que Deus abençoe a todos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aí em mais um culto online realizado pela Igreja Assembleia de Deus Central de Iguape. É um prazer muito grande estar entrando na sua casa e no seu lar e difundir a palavra do Senhor. Nesse instante, vamos orar para que Deus esteja falando conosco para a honra e glória do seu único e verdadeiro nome. Vamos orar. Pai querido, Pai Santo, fala conosco através de sua palavra. Edifica-nos, Senhor, santifica-nos, nos leva a ter uma comunhão maior contigo e viver segundo a tua palavra, para que o Senhor seja louvado e glorificado na beleza da tua santidade, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus em João capítulo de número 1, no versos de número 12 e 13. E vamos ver aquilo que o Senhor tem para nós. Olha só. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Meus amados, nós observamos aqui algo muito interessante, não é, da parte de Deus, que nós podemos aqui estar meditando. A primeira coisa que nós podemos aqui estar observando: mas todos quanto o receberam, né? Então, quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, quando nós entregamos o nosso coração, quando nós aceitamos o senhorio de Cristo em nossa vida, o que acontece? Olha só, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então nós recebemos o poder de Cristo, né? Olha só que coisa maravilhosa. Para quê? Para serem feitos filhos de Deus, para que nós sejamos filhos de Deus. Então, nós só podemos ser filhos de Deus através ou por intermédio do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe outra forma de sermos filhos de Deus. E veja bem que aqui está escrito: e deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E temos que entender também que quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, né, como diz aqui a palavra, mas todos quanto o receberam, né, quando nós recebemos Jesus na nossa vida, nós recebemos também um poder sobrenatural de Deus que nos capacita a sermos filhos de Deus. Olha só, mas que poder é esse? Então nós podemos aqui colocar em Marcos capítulo 16, do versículo 15 ao 17, né? Olha só, poder para expulsar os demônios, né? Poder para curar os enfermos. E também lá em Mateus 28, versículo de número 16 a 20, também nós recebemos poder para pregar o Evangelho. E também nós podemos aqui estar meditando lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, né? Ali no versículo de número 8, também diz que nós temos a capacidade de testemunhar Jesus Cristo a todas as nações, como diz ali, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Então nós nos tornamos o quê? Testemunhas, e nós só podemos ser testemunhas do Senhor e Salvador Jesus Cristo quando nós temos o poder de Deus na nossa vida. Mas nós não podemos ter esse poder se eu e você não recebermos Jesus na nossa vida. Então observe bem que é muito interessante que hoje em dia as pessoas, elas colocam um crucifixo, muitas vezes colocam uma tatuagem, não é? Ali muitas vezes Deus é fiel, muitas vezes eu amo a Deus, né? E colocam uma imagem de Cristo no seu corpo tatuada, não é verdade? Mas o que isso representa para a pessoa? Será que a pessoa realmente ama Cristo? Será que realmente a pessoa abriu seu coração para o Senhor? Né? Porque se essa pessoa não abriu seu coração, nós vamos observar através das suas atitudes, né? Porque a palavra do Senhor nos informa que as nossas atitudes é que vão revelar se eu e você estamos na direção de Deus ou não. Então, que as nossas atitudes, que as nossas palavras possam realmente testemunhar diante das pessoas, possam estar brilhando diante das pessoas, para que eles vejam o quê? Que a luz de Cristo resplandece
em nós, e que essas pessoas também possam ser impactadas com o Evangelho e possam ser levadas ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo de número 3, no versos de número 20, que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Meus amados, muitas vezes esse versículo, que está inserido no capítulo de número 3, nós observamos que as pessoas utilizam muito para evangelismo. Eu também já usei para evangelismo este versículo. No entanto, se nós formos ver o contexto, aqui o Senhor Jesus está se referindo a uma igreja, de Laodiceia, que era tido como uma igreja rica, uma igreja abastada materialmente e que não dependia de Jesus Cristo. Ou seja, eles caíram numa religiosidade, e ficaram pessoas itinerantes, não dependendo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se nós observarmos aqui o texto, vamos ver que essa mesma igreja, ela passou a menosprezar as coisas espirituais, as coisas do Senhor, a palavra de Deus, a obedecer o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus, ele dá uma repreensão bem forte, sobre essa igreja. A primeira coisa que nós observamos aqui é no versículo de número 17, diz assim: Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Então veja a prepotência deles. Não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Então veja bem, eles tinham bens materiais. Eles eram uma igreja muito rica demais. E eles estavam refutando as coisas do Senhor. No entanto, Jesus ele vai aqui repreendê-los. E diz aqui que chama eles até de desgraçado, Pessoas desgraçadas, ou seja, pessoas que não têm a graça de Deus em suas vidas. E diz aqui, e miserável, pobre, cego e nu. Então aqui está no versículo de número 17 do capítulo 3. No 18 diz aqui: Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Então aqui Jesus está falando, Jesus está falando aqui de uma forma figurativa sobre as coisas espirituais, que tem que comprar dele, comprar dele através do quê? Através do seu próprio sangue, Então Jesus está falando para eles que é um conselho, o Senhor nos dá conselho a todo momento, a todo instante, dizendo que nós devemos tomar o caminho certo, correto, que nós muitas vezes temos que tomar cuidado com o materialismo, porque nós vamos esquecer das coisas do Senhor. Vamos andar em soberba, vamos andar itinerante da obra de Deus, ou seja, as pessoas vão começar o quê? Abandonar a obra de Deus, vai começar o quê? Abandonar as coisas do Senhor. E não vão querer mais saber. Por quê? Porque o coração está cheio de soberba, acham que são ricos, acham que são pessoas melhores do que as outras. Era isso que estava acontecendo ali na cidade de Laodiceia, onde existia esta mesma igreja. Veja bem, que coisa terrível, E o Senhor repreende contundentemente ali os crentes de Laodiceia, E diz aqui, olha só, no versículo 18: Aconselho-te que de mim compres o quê? Ouro provado no fogo, para que enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com o colírio para que vejas. No versículo 19 diz assim: Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, a todo momento que o Senhor nos repreende, quando nós estamos em pecado, quando nós estamos falhando diante de Deus, essa repreensão não é porque Deus nos odeia. Não, é porque o Senhor nos ama, porque a palavra do Senhor nos informa que Deus, ele repreende aquele que ama.
Então, meus amados, quando vem uma repreensão forte para mim e para você, muitas vezes, né? Veja bem que coisa terrível, né? Nós achamos muitas vezes que Deus fala forte conosco, que Deus ele quer nos matar através da repreensão. Tem gente que fica vermelho de raiva, né? Tem gente que fica com bico, né? O bico parece que vai atravessar a porta da igreja, vai parar na rua, né? Tem gente que muitas vezes quer se esconder debaixo do banco, tem gente que fica esfregando até mesmo, né, a cabeça na parede, fica tremilicando ali, sabe? É uma coisa terrível, né? Não quer ouvir a repreensão de Deus, mas que nós venhamos ter um coração contrito e quebrantado e ouvir a repreensão do Senhor. Porque faz bem para nós. No final vai o quê? Vai gerar vida em mim e em você, para que nós venhamos a servir a Deus melhor. Então, observe bem como a repreensão é forte, né? Muito bem, nós devemos salientar isso, porque o Senhor Jesus chama eles de desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. E tem gente que fica o quê? Fica chateado quando Deus repreende, quando Deus fala forte, né? Então nós não devemos ficar chateados, nós devemos agradecer a Deus e nos arrepender, tendo o coração contrito e quebrantado. E no versículo 19, nós vemos que o Senhor Jesus ele diz que repreende todo aquele que ama, né? Não parece ser uma coisa sem nexo, né? Uma coisa assim que sabe, um contraste, não parece? Mas não é. Porque a repreensão ela vem para nos tornar melhores, para que nós venhamos a ver os nossos erros, venhamos a estar mudando os nossos conceitos, para que nós possamos também viver para o Senhor de uma maneira correta e justa, né? Diante de Deus e diante dos homens. Então aqui no versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Olha só que coisa maravilhosa, né? Quantas pessoas estão fechando a porta para Deus, né? Quantas pessoas estão fechando a porta para Jesus? Então, que nós venhamos a meditar, meu irmão. Porque muitas vezes, através da dureza do nosso coração, através, muitas vezes, de estar menosprezando a obra de Deus, menosprezando o irmão, menosprezando, sabe, aquilo que o Senhor fala conosco, através de sua palavra, sabe, a pessoa, ela está o quê? Ela está o quê? Fechando a porta do seu coração. A todo momento, né, o Senhor está ali batendo para que entrar no meu e no seu coração. E aqui, como já foi falado, aqui não está falando para pessoas que não são crentes, mas está falando para pessoas que são crentes. Pessoas que conhecem o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pessoas que outrora eram pessoas que eram vívidas, né? Eram pessoas que estavam na presença de Deus, pessoas que exalavam a presença de Deus, mas num momento ou outro acabou o quê? Acabou sendo pessoas o quê? Sendo pessoas mornas, né? Pessoas que não têm qualquer tipo de efeito. Você olha para a pessoa está, sabe? Então aquela pessoa meio assim morna, aquela pessoa, sabe, sem graça, sabe? Um crente sem graça, um crente religiosão, sabe? Então isso aí, meu irmão e minha irmã, isso aí, né, para Deus, isso aí é uma coisa morna. E a palavra do Senhor nos informa que a pessoa que é morna, ele pega e gospe de sua boca, não é? Ele gospe de sua boca. Então que eu e você venhamos a nos esquentar na presença do Espírito Santo. Que eu e você venhamos a buscar a presença de Deus. Porque isso é importante para mim e para você, não é? E se nós nos esfriamos, sabe, nós temos o que nós vamos fazer? Nós vamos buscar a presença de Deus, nós vamos pedir orientação de Deus, nós vamos pedir que os irmãos orem por nós, né? Para que nós venhamos a nos esquentar de novo. Mas a morbidão, ela tem uma conotação entre o espiritual e muitas vezes o tradicional e muitas vezes o quê? E muitas vezes o legalismo, né? É uma mistura terrível, né? Uma mistura que faz com que a pessoa se torne, sabe, uma coisa assim, sem nexo, né? Se torne uma pessoa completamente morna, não sabe se é crente, não sabe se está no mundo. Então, como diria meu pai ou minha mãe, né, se estivesse vivo, seria um bicho sem pé, sem cabeça, né? E tem muito crente que é sem pé, sem cabeça. Você olha para ele, você não sabe o que ele é. Você não sabe se ele é espiritual, você não sabe se ele é carnal, você não sabe, não tem uma definição. Isso aí é uma pessoa morna.
Agora, uma pessoa que realmente está quente no espírito, você vai ver que aquela pessoa glorifica a Deus, exalta a Deus, é a pessoa que sabe, que você vê que está ativa na obra de Deus, é uma pessoa que fala as coisas corretamente, é uma pessoa que tem certeza daquilo que está falando, que fala com autoridade, né? Então isso é uma pessoa quente. Mas se a pessoa está fria, você fala, não, essa pessoa aqui ela está fria. Essa pessoa aqui ela não está buscando a Deus, essa pessoa aqui ela está estacionada. Mas você vai lá, fala, anima a pessoa e a pessoa volta a ser aquilo que era, né? Ou senão a pessoa fica fria de uma vez, né? Porque a pessoa ela vai tomar uma decisão na sua vida, mas ela se posiciona, não é verdade? Então, que nós venhamos a nos posicionar para aquilo que é bom, para aquilo que é maravilhoso, que é a presença de Deus, nos esquentar no Espírito Santo de Deus, né? Isso que é importante para mim e para você, né? Olha só que coisa maravilhosa, né? E diz aqui, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, se eu e você nos arrependermos dos nossos pecados, mesmo sendo crente, muitas vezes legalistas, muitas vezes religioso, muitas vezes tradicionalistas, né? E nós largarmos todo esse tradicionalismo, religiosidade, largarmos tudo isso de lado e abrirmos os nossos corações para Jesus, ele vai começar a cear conosco. Sabe o que significa isso? Significa abundância do Senhor, abundância de paz, de alegria, abundância para fazer a obra de Deus, abundância para dar prosseguimento àquilo que o Senhor tem para mim e para você. Isso é muito importante, meu irmão e minha irmã. Não é que nós não venhamos a ser que nem a igreja de Laodiceia, mas que nós venhamos a ser aqueles que estão completamente convictos da presença de Deus, cheios da presença de Deus, cheios da glória de Deus, exalando no serviço, exalando a presença de Deus em tudo quanto é lugar, porque isso na verdade é o verdadeiro evangelho, né? É a verdadeira glória de Deus que vai passando de nós para outras pessoas. Então, então nós observamos, para que isso venha acontecer na minha e na sua vida, nós devemos receber Jesus Cristo como nosso Senhor. Para quê? Para que nós tenhamos o poder de Deus na nossa vida, para que nós venhamos a ser filhos e ter o poder de Deus na nossa vida, para poder manifestar a glória de Deus. Então isso é muito importante para mim e para você, não é verdade? E uma coisa bem interessante é que nós podemos também meditar ali quando o Senhor Jesus vai visitar Lázaro. Veja bem que o Senhor Jesus vai visitar Lázaro e se depara com quem? Se depara com Marta e se depara com Maria. E o que aconteceu? Nós observamos que elas receberam Jesus, né? Receberam Jesus. Mas o que acontece? Acontece, meu irmão e minha irmã, que Marta, ela ficou completamente ali atrapalhada com as coisas da casa, né? Ficou atrapalhada, não quis ouvir o Senhor. Ela não quis parar no momento. Ela queria agradar a Deus, queria agradar ao Senhor Jesus Cristo, né? Naquele momento ali. Queria fazer de tudo para agradar o Senhor. E não escutou o que o Senhor tinha para falar. Não ficou ali paradinha, né? Para escutar os seus ensinamentos, a sua direção. Mas ela ficou atrapalhada com uma série de coisas do lar, né? E muitas vezes tem pessoas que são assim. Muitas vezes nós somos dessa forma. Nós ficamos atrapalhados com um monte de coisas, atrapalhados, não falamos com Deus, né, durante o dia. Muitas vezes tem pessoas que não falam com Deus durante o dia, tem pessoas que ficam tão atrapalhadas, que se envolvem tanto com os seus afazeres, ou seja no trabalho, ou seja ali na casa, ou seja onde for, e a pessoa muitas vezes não fala com Deus, não fala, não tem qualquer tipo de pensamento com respeito a Deus, tá entendendo? E assim, né? E assim estava acontecendo com Marta. Ela não estava. Mas o que aconteceu? Maria estava aos pés de Jesus. Ela queria ouvir Jesus. Não importava, sabe, se a casa estava bonita, estava feia, se estava assim, se estava assado. O que ela queria era Jesus na sua vida. O que ela queria ouvir os mandamentos do Senhor. O que ela queria ouvir era uma direção da parte de Deus. O que Maria queria ouvir é justamente algo que pudesse trazer alegria, paz ao seu coração. É ouvir o Mestre e Salvador Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa tremenda. E nós também podemos aqui estar lembrando de outra passagem, né? Na onde ali nós podemos ver Zaqueu. Zaqueu, um publicano, o homem que era odiado por todos, né? Um homem que era odiado por todos, um homem que era acusado ali pelos judeus,
né, de um ladrão, de um roubador, né? E de repente quem passa ali? Passa Jesus Cristo ali. E ele, muito pequeno, ele não poderia ali estar vendo Jesus, porque a multidão era muito grande. E ele sobe em cima de uma figueira brava. E de lá ele fica olhando o Senhor. E o Senhor olha para aquele homem, olha a sua atitude, o seu esforço em subir, né, na figueira para poder saber quem era Jesus, quem era aquele homem, né? E tem gente que não se esforça para nada, né? Tem gente que não se esforça, prefere ficar ali entupido ali no meio da multidão, mas não vai buscar Jesus de jeito nenhum. Não se esforça para ver Jesus. Zaqueu pequenininho foi lá e subiu em cima da figueira para ver Jesus. E Jesus enxergou Zaqueu. Então, uma aprendizagem muito tremenda para mim e para você, que Jesus ele vai ver a minha e a sua vida quando nós nos esforçarmos. Quando nós atravessarmos, rompermos a multidão para ver Jesus, para ter um contato com Jesus. E vemos ali que o Senhor Jesus disse, olha aqui, ô Zaqueu, eu quero passar na sua casa. E de repente a Bíblia nos informa o quê? Que Zaqueu, ele foi e recebeu Jesus em sua casa. E naquele momento que ele recebeu, a sua vida se transformou, né? Se transformou. Olha só que coisa maravilhosa. Quando nós recebemos Jesus no coração, na nossa vida, na nossa alma, saiba que alguma coisa vai acontecer na minha e na sua vida. Nós vamos ser transformados pelo Senhor. Porque naquele momento, Zaqueu, ele não queria mais fazer, sabe? Não queria mais roubar as pessoas, ele não queria mais se intrometer em negócios alheios, ele não queria, sabe, viver uma vida iníqua, mas ele queria se converter. E ele disse, olha Senhor, se eu tenho roubado as pessoas, eu vou dar 4 vezes mais. Aí o Senhor Jesus deu uma declaração, hoje entrou a salvação nessa casa. Sabe quando entra a salvação na minha e na sua vida? É quando nós nos convertemos, quando nós realmente, Jesus muda o nosso coração, porque nós deliberamos, né, estar recebendo Jesus na nossa vida, e a nossa vida muda, Jesus brilha no nosso coração, sabe? Jesus transforma o nosso coração, mas para que isso aconteça nós devemos receber Jesus, nós devemos receber Jesus. E foi isso que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu se transformou, Zaqueu mudou, Zaqueu ele foi uma pessoa que verdadeiramente se converteu ao Evangelho e recebeu Jesus como Senhor da sua vida. Então, meu amado e minha amada irmã, que neste momento você possa receber Jesus como na sua vida, para que a sua vida seja transformada, o seu lar seja transformado, tudo em você seja transformado, porque é isso que Deus tem para mim e para você. Não viva uma vida religiosa, não viva uma vida só de estar na igreja, só de bater ponto na igreja, como fizeram ali as pessoas de Laodiceia, da igreja de Laodiceia, mas que Jesus seja uma realidade na minha, na sua vida. Quando nós vamos na casa de Deus é para adorá-lo, não para viver uma coisa superficial, né? Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, meu irmão, porque nós precisamos da presença de Deus para que a nossa vida seja mudada, a nossa história seja mudada, tá certo? Então, vamos orar nesse instante para a glória de Deus. Pai querido, Pai santo, eu te louvo e te agradeço por esse momento glorioso na tua presença. Nos ajuda a andar e a viver de acordo com a sua palavra, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por essa palavra, que o Senhor venha mudar o coração do teu filho e da tua filha, no nome de Jesus Cristo. Que esse morbismo, que, Senhor meu Pai, que esse coração completamente, Senhor meu Pai, morno, não venha estar mais assim, mas que o Senhor esteja esquentando o teu Espírito Santo, modificando o seu coração, modificando a sua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja salvando pessoas nesse instante, que o Senhor esteja, Senhor meu Pai, visitando os enfermos, os encarcerados, visitando aquele que precisa de Ti, aquele que clama diante do Senhor, para a glória de Deus. Muito obrigado, ó Pai, muito obrigado, Jesus, amém. Então, meu querido e minha querida irmã, que Deus te abençoe e fortaleça a sua casa de uma maneira tremenda. Abençoa teu filho, a tua filha, abençoa o teu marido, abençoa a tua esposa, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E fique com Deus, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te fortaleça para a glória de Deus. Amém. Deus te abençoe e fique com Deus.
Cremos que, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, está escrito: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Bíblia, tradução linguagem de hoje. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica.